No episódio anterior, nós aprendemos como adicionar um usuário à base local de um equipamento com sistema operacional DMOS. Neste e no próximo vídeo da nossa série de dicas a respeito de segurança, falaremos a respeito do suporte à autenticação de usuários remota utilizando servidores como Radius e Tacax, que são dois protocolos que buscam realizar a autenticação, autorização e contabilidade, os 3 As, a dispositivos de redes. Vamos à dica? Antes de partirmos para as configurações, vamos conversar um pouquinho a respeito dos 3 As. O primeiro deles, o Authentication ou autenticação, tem o propósito de verificar e confirmar a identidade do usuário, ou seja, quem ele é. Neste exemplo, temos o usuário treinamento número 1. O segundo A, o Authorization ou autorização, define a questão dos privilégios e restrições do usuário, o que ele vai poder ou não realizar. Dentro do exemplo, nós temos a informação que ele pode entrar dentro do modo de configuração. O último A, o Account, ou contabilização, toda a parte de auditoria, visa coletar as informações sobre o comportamento do usuário, o que ele fez, quando e onde ele fez. Aqui nesse box, nós temos um exemplo de um log deste usuário. Agora que nós entendemos o objetivo de cada A, vamos abordar o Radius, que foi concebido para realizar a autenticação de usuários remotos. É transportado em UDP e, pensando na questão de segurança, cifra apenas a senha do usuário. As demais informações são transmitidas em modo texto. Não suporta a separação da autenticação e da autorização. Então, portanto, ele executa esse procedimento em um único comando. Então, o Radius ele permite apenas 2 dos 3 As, não permitindo assim o controle detalhado do que o usuário pode ou não realizar. Para o nosso laboratório, utilizaremos um servidor Radius já pré-instalado em Linux. Acesse o seu equipamento, seja ele um switch ou uma OLT, com o aplicativo de sua preferência. Então, vamos à linha de comando. Vou deixar as duas telas em conjunto para que a gente possa acompanhar tanto o nosso slide quanto a execução da configuração. Então, entre no modo de configuração e o primeiro passo é a respeito da ordem de autenticação. A Authentication Order, caractere especial, e nós vamos colocar o Radius. Depois, local e vamos fechar o caractere. Essa informação significa o quê? Que a tentativa de autenticação ela vai ocorrer primeiro pelo Radius. Caso o seu servidor não tenha conectividade, ele vai para a segunda opção, que é a base local. Ele não vai para a segunda opção se o usuário ou a senha estiver incorreto, apenas se o usuário Radius não for alcançável. Aí sim, a segunda opção. Enter. Na sequência, nós vamos definir as informações do servidor. A server Radius, que é o que nós estamos configurando, seguido de um nome, é só uma sintaxe, para facilitar a identificação. Então, eu vou colocar aqui como servidor Radius. Espaço, ele vai fazer a parte de autenticação e a parte do account. Lembre-se que no Radius, a autenticação e a autorização são combinadas. Enter. Próximo passo, nós vamos definir o servidor, então host e o endereço IP, onde está instalado o seu Radius. Aqui eu vou utilizar no exemplo 172.24.255.51. Enter. Na sequência, a chave que você introduziu no seu servidor. Aqui nós utilizamos a senha treinamento. E as demais informações são a respeito da porta, nós vamos deixar padrão, e a porta do account também a default do protocolo. Nós temos mais uma informação, que é o source, que é a interface de origem, por onde ocorrerá a comunicação do seu equipamento
com redes. Ele pode ser por uma interface de camada 3, por um endereço IPv4 ou um endereço IPv6. Aqui no nosso laboratório, como nós estamos realizando todas as práticas através da interface MGMT, eu vou omitir a configuração. E para aplicar, vamos ao comando commit. E como que ficou a configuração? Então, do show running config e o bloco do AAA, para que a gente possa verificar somente estas informações. Vou levantar aqui um pouquinho. Vou pegar uma caneta para a gente poder aqui destacar a informação. Então, na parte de ordem de autenticação, nós vamos primeiro para o Radius e depois a base local. No servidor, nós temos aqui o bloco dos 3 As e a informação dele. O seu endereço, ele está realizando autenticação e account, e a chave que eu coloquei que era o treinamento. Nós não vamos mostrar essa informação em texto claro. A gente sempre cuida para que toda a parte de senha seja escondida ou seja criptografada. Então, agora vamos para a parte de teste. Deixa eu apagar aqui, nossa. E eu vou realizar uma nova sessão para esse equipamento, que é uma OLT, que ela é a 2.70. Vamos tentar o usuário admin com senha admin. Acesso negado. Por que o acesso foi negado? Porque o usuário admin com senha admin, ele não está cadastrado dentro da base do nosso Redes, e sim outros usuários. Na sequência, nós vamos verificar quais são os usuários criados. Então, vamos tentar novamente com o usuário treinamento número 1, senha, treinamento, e vamos ver se ele vai logar na caixa. Feito, ele logou e nós temos acesso. Vamos aproveitar e executar o comando de RU para a gente ver quem está logado. Então, tem o treinamento 1, que é a seção atual, ao qual eu estou mostrando para vocês. E a outra seção admin, que é a seção que eu fiz a configuração. Complementando, então, show running config AA, nós não temos criado aqui na base local o usuário treinamento 1, apenas o admin, um outro usuário ali chamado Tatiane. Então, comprova mais uma vez que a comunicação está sendo realizada com o Redes. Antes de irmos para lá, a gente também pode conferir através do show log, e eu vou pegar o tail 10, que são as últimas 10 linhas do show log. Então, aqui a gente consegue verificar o quê? Neste ponto, neste log, a gente confere aquela tentativa de acesso com o usuário admin. Então, authentication, o usuário foi admin, no Radio Server, a autenticação falhou. E olha só, pessoal, qual é a importância da gente ter a data e a hora atualizada no equipamento? Fiz questão de deixar o equipamento desatualizado. Quando vocês têm essa informação, tem um vídeo na nossa série aqui de dicas de segurança que fala a respeito de data e hora. Como é importante a gente ter essa informação? Eu consigo ter certeza qual foi o horário da tentativa desse usuário admin ao equipamento. Na sequência, a gente tem a falha, que foi via protocolo SSH. Tentamos realizar o acesso com o usuário treinamento número 1, na base do Radius, e na sequência a gente tem a informação que ela foi feita com sucesso e o grupo é o admin. E aqui a gente tem uma segunda tentativa de alguém aqui com o usuário admin a esse equipamento. Este é um usuário que tem permissão para acessar o modo de configuração e aplicar as configurações. Então, por exemplo, o ajuste da data e hora ao nosso servidor aqui. E aplicação da configuração. Perfeito? Vamos espiar lá a informação dentro do nosso servidor Radius. Já deixei a sintaxe aqui pronta, é o nosso servidor Linux, onde ele já está tudo instalado. Vou dar o Enter e aqui a gente consegue conferir, né, o arquivo do Radius, onde eu tenho o usuário treinamento 1, que foi o qual eu loguei no equipamento, e outros usuários.
Tanto usuário treinamento, que tem um perfil de administrador, pode visualizar e configurar tudo, como o usuário guest, que só pode visualizar e na sequência a gente acessa para vocês verem. Mais um usuário suporte e treinamento. Então, aqui dentro a gente pode conferir as informações. Deixa eu pegar nossa canetinha aqui para sinalizar. Então, o usuário, que a gente chama de treinamento, ele tem um privilégio 15, ou seja, configuração e visualização. E o usuário do tipo guest, ele só tem privilégio número 1, ou seja, é um usuário audit do sistema operacional DMOS, tendo permissão somente de visualização. Será que a Tati está falando? É verdade? É isso mesmo? Então, vamos esconder aqui. Vamos tentar fazer um acesso com o guest. Guest 1, senha, guest. Enter, logamos ao equipamento e vamos tentar entrar no modo de configuração e aplicar algo. Vamos colocar aqui o hostname. Olha só, eu botei host, né? O HOS e tentei dar um tab. Vou interrogar. Vamos apagar aqui e vamos botar um H. A gente não tem nenhuma opção de hostname. Este usuário, ele só tem a possibilidade de trocar a sua senha. A gente não tem mais todo aquele bloco de configuração disponível para esse usuário. Chegamos ao final do nosso 6º episódio e a principal ideia é fornecer dicas para que você possa cada vez mais melhorar a segurança dos seus equipamentos e da sua rede. Em caso de dúvidas, entre em contato conosco através dos canais oficiais ou do nosso suporte técnico. Cadastre-se na nossa plataforma de cursos virtuais Datacom EAD. Abraço e até o próximo vídeo.